Oi, tudo bem? Eu sou a Mi e hoje vamos customizar o meu fichário novo para volta às aulas. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Primeiro eu entrei no Pinterest, né? Eu pesquisei por Moon Sketch Aesthetic, não sei se assim se pronuncia. E nessa busca eu encontrei esta opção, no qual eu gostei muito, porque eu gosto muito de gato preto com lua, não sei porquê. Abri uma nova aba, no qual eu tinha a opção de ter só a imagem, sem nada para atrapalhar. Peguei uma folha de sulfite, desse chamequinho mesmo, né? E comecei a reproduzir. Eu tô colocando na velocidade, porque eu descobri nesse vídeo que eu passo muito tempo desenhando. E aí, eu meio que fiz o rascunho. Aí, eu tentei dar um toque a mais, né? Colocando um traço meu. No fim, adicionei nada mesmo, né? Porque o desenho em si já era muito bonito. Então, eu acabei só melhorando o traço do desenho pra não ficar nada torto. E o desenho ficou assim, como eu já disse, eu não mudei quase nada do desenho original, que eu peguei de inspiração. E agora, né, antes de passar o desenho pro fichário, vamos tirar todas as folhas que eu já tinha deixado. Eu tinha feito umas divisórias, que se vocês quiserem depois eu mostro as minhas divisórias, porque eu não terminei antes das aulas, né. E aí eu tô tirando pra não ter o risco de manchar as folhas, amassar, né? E agora eu vou fazer a famosa técnica Ctrl+C, Ctrl+V para artistas tradicionais. Quem entende de desenho sabe o que eu tô falando, mas de qualquer forma eu vou mostrar. Eu pego a folha, viro ela do avesso e começo a riscar com o grafite do lápis normal em toda a área que está o desenho, para que quando eu for passar para qualquer outra coisa, por exemplo, eu faço isso em quadros, quando eu quero fazer o mesmo desenho em outra folha, eu risco a parte de trás do desenho já finalizado, né? Coloco sobre onde eu quero passar o desenho, coloco uma fita crepe para o desenho não sair do lugar e ficar tudo torto, que já aconteceu comigo. E aí depois de colocar toda a fita para ficar preso, eu vou riscando por cima do desenho, do rascunho. Só que é mais forte, né? Tanto que dá pra ver que o lápis está mais escuro. E eu vou riscando para poder passar. Eu vou ficando dando uma olhada, não dá pra ver direito. Dá pra ver só um pouquinho, mas eu acho que é por causa da câmera. E pra eu conseguir pintar, eu reforço com lápis, né? O que eu estava enxergando, vi a superfície era preta. E eu tava com medo de não ter dado certo. Mas ficou assim. Eu passei tudo, né? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V, como eu já disse. E agora vamos pro processo da pintura. Pego as tintas, né? Comecei com a tinta preta PVA. Eu comecei a pintar o gato preto, não tinha necessidade, porque a superfície do fichário já era preta, mas eu queria dar uma reforçada, acho que é pra ter uma textura mais diferente, ficando assim mais fosco, né? E por fim eu queria fazer essa lua que eu mostrei. Pra isso eu peguei esses 3 paletas de sombra colorida. Já tá vencida, então eu gosto muito de usar arte. Aqui aconteceu um erro de gravação, mas tá tudo bem. Então, enfim, eu peguei as cores quentes e comecei a passar na borda da lua. É importante que eu não passei dentro, eu passei no contorno da parte de fora, para ter aquele efeito mais sombreado. Eu poderia ter feito isso depois de pintar? Poderia, mas na minha cabeça ajudaria mais a fazer um brilho no final. Eu pego 3 tipos de cores, que é o vermelho, o rosa e o roxo. Enquanto só usei o rosa na parte mediana, o vermelho um pouquinho mais perto da linha, e agora o roxo eu vou fazer na parte mais de fora. Como eu vou mostrar aí, que é meio que dando uma camada a mais, como vocês podem ver.
Depois de finalizar a parte roxa, eu peguei uma paleta branca, que seria mais um iluminador, né? E tentei colocar um pouco nas bordas, só pra dar um brilhinho mais de LED. Depois de todo esse processo, chegou a hora de fazer a pintura. Eu gosto muito de misturar as tintas, daí eu tô pegando a tinta guache escolar mesmo, com algumas outras tintas que eu tenho, que eu vou deixar na descrição, material. E aí eu tô fazendo uma paleta mais pastel, né, de vermelho e amarelo, pra depois eu fazer a mistura de laranja. Um rosa com amarelo pastel, dando esse laranjinha aí. E aí depois eu passo pro fichário, passando só na parte dentro do lápis. Como eu disse, a parte da sombra fica só na parte de fora. E aí eu vou passando a camada de rosa, de laranja, o laranja nas bordas e o amarelo no meio da lua. Se estiverem gostando, já se inscreve e deixe seu like, porque futuramente eu trarei mais conteúdo de vlogs, de arte, literatura, mais conteúdo artístico para vocês. Depois que eu finalizo a tintária da tinta amarela, eu pego esse pincel de maquiagem que a minha mãe me deu e vou dando uma espalhada para meio que não ficar marcado as pontas. Depois desse processo, eu pego novamente a tinta laranja que a gente misturou e vou passando nas pontas. Eu foco mais na ponta da lua e contornando as pontas. E depois em seguida pego o rosa mais clarinho e vou pintando só as pontas da lua para fazer uma área mais sombreada, que seria o oposto da luz. Então seria mais a área mais escura da lua, que eu nem queria fazer aquele efeito. Depois eu vou escurecendo mais as tintas, como vocês podem ver, dando esse efeito mais quente na ponta e mais claro no meio da lua. Eu vou repetir esse processo, vou pintando um pouquinho de laranja entre o meio da ponta vermelha para não ficar totalmente, só para dar um efeito na ponta mesmo que eu queria. E aí depois de finalizar tudo isso, eu peguei uma tinta de tecido incolor. Como eu disse, eu vou deixar os materiais na descrição. Eu acho que pra mim isso é como se fosse um verniz, eu não sei. Só que eu gosto de passar depois que eu faço todo o processo, como se fosse uma base. Eu gosto muito, não tive problema com isso até agora. E antes de fazer os processos finais, vamos repintar as partes do gato que meio que foram apagadas pela lua, antes de contornar ele, né, pra ele não ficar assim. Eu poderia deixar assim? Poderia, né, mas eu decidi contornar com ele com a tinta branca, acrílica, que a gente já tinha usado, pra ele ficar mais destacado. Como é meu primeiro art vlog, talvez o áudio e a gravação não estejam muito bons, mas futuramente isso vai melhorar. E aqui, depois de contornar o gato, eu decidi fazer moda, né? Uma coisa que vocês vão saber que eu gosto muito de fazer moda. Contornei a lua com branco. Peguei de novo aquela paleta de cores onde tinha um roxo que eu usei inicialmente. E comecei a passar mais uma vez nas bordas, mais perto da parte vermelha. No caso eu contornei tudo, só que eu reforcei mais onde estava as partes vermelhas para dar esse efeito luminoso. E eu gostei bastante do resultado. Aqui eu fiz um sombreado no gato preto com um pouquinho de tinta, só um pouquinho mesmo de tinta para fazer um sombreado, e esfreguei com o dedo para esfumar. Depois disso, eu decidi fazer uns detalhes finais com tinta acrílica prateada da Metacolor. Decidi contornar as estrelas de dourado e darei uns detalhes a mais para dar um efeito mais rústico no nosso fichário.
E ficou assim. Eu gostei muito do resultado. Inicialmente eu fiquei com medo de estragar, mas eu adorei o resultado. É uma coisa que eu gosto bastante de customizar os meus materiais. O estado da minha mão talvez não mostre tanto, mas estava totalmente sujo de tinta. Algo normal, né, pra quem mexe com tinta. E aqui, como vocês não sabem bastante, que eu gosto de muita moda, como eu disse anteriormente, eu decidi pintar eu acho que é coluna do fichário, eu esqueci o nome, deixa nos comentários o nome. Pintando só a ponta. Aí eu fiz os detalhes também com dourado, né? E decidi colocar o meu nome. Depois eu pensei que eu poderia colocar uma frase para parecer um livro. Eu queria que parecesse um livro. Mas eu coloquei o meu nome. Não quer dizer que tenha ficado ruim. Sinceramente, eu gostei bastante do resultado. Tô muito animada pra essa volta às aulas, né? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostarem, curtem, comentem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Beijos!